Sejam todos bem-vindos para mais um aprendizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos aqui nesta tarefa online de levar o conhecimento da doutrina, o aprendizado. Eu sou uma das trabalhadoras da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, a SECA. Ela está situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. E antes de iniciarmos o estudo desta semana, vamos iniciar com a prece, elevando os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai da vida, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a Jesus, o nosso irmão maior, que nos deixou o legado dos ensinamentos de amor, caridade, fraternidade e toda essa condição de como devemos gerenciar a nossa vida através da lei do amor. Também agradecemos ao plano espiritual, aos benfeitores que nos inspiram, nos auxiliam, nos revigoram a cada dia, sempre nessa condição, levando o conhecimento e também buscando o conhecimento. Porque quanto mais nós divulgamos e falamos sobre o Evangelho, mais aprendemos e colocamos em prática no nosso dia a dia. E assim, nesse pensamento de comunhão fraternal, emanando também e vibrando energias positivas e salutares para todos os lares, vamos dar início aos estudos desta semana. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar o nosso estudo. Estamos no capítulo número 5, o tema central é Bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo nós vamos entendendo, como que essas aflições geradas por nós mesmos, elas podem ser atenuadas através da nossa condição de fortalecimento, de entendimento e de busca pelo conhecimento. Pois podemos passar por diversas situações, mas como iremos passar por essas situações, que é o grande diferencial e é o que todos nós buscamos, o equilíbrio, a serenidade e a paz interior. Porque na agitação, na perturbação, no desespero, nós não vamos conseguir nada, muito pelo contrário. Nós podemos agregar na nossa existência condições que vão nos consumir, tanto nessa vida presente quanto a nossa vida futura. Por isso a importância do entendimento, do quão é necessário caminharmos fortalecido com alimento espiritual, porque somos espíritos, passando por esse aprendizado aqui, nesse momento, neste planeta, para que possamos evoluir. E quanto mais fortalecidos estivermos, passaremos com mais equilíbrio as vicissitudes, as provas, as expiações, os desafios, os quais nós mesmos nos comprometemos. E o tema dessa semana é um tema assim muito contundente,
e também um tema que estamos atravessando também na atualidade, né? Uma condição de desequilíbrio que nós também estamos sendo conduzidos pelo momento atual, né, que estamos vivendo. Somos bombardeados o tempo todo, né, por informações na mídia, né, no mundo virtual. Somos bombardeados por notícias, né, que vão minando as nossas energias, né, vão sugando as nossas energias se a gente realmente entrar nesse desequilíbrio. E o tema dessa semana é o suicídio e a loucura. São os itens do número 14 ao número 17, né, desse capítulo 5. Então, aqui nós estamos falando das aflições, né? Bem-aventurados os aflitos. É o tema central em como que nós passamos por essas aflições, como nós nos comportamos diante desses desafios. Porque essas aflições, elas são causadas por nós, elas têm início em nós, como já vimos, né, nos outros itens. Primeiro, a justiça das aflições, quer dizer, tudo que nos acontece, todos os desafios, as vicissitudes que nós passamos, tem uma causa justa. É o nosso aprendizado, é a nossa experiência, é o nosso aprimoramento evolutivo. Então, nos comprometemos a passar por alguns desafios, né? E Deus, na sua infinita bondade, nos oferece, nos permite essa oportunidade. E como que nós vamos passar por essas situações? Então, são escolhas nossas, através do nosso livre-arbítrio, mas Ele deposita, né? Deus deposita em nós a condição de que nós temos condições de vencer. Vai depender das nossas escolhas, da nossa postura, né? E de quanto nós estamos comprometidos, né, com a nossa reforma íntima, né, a nossa força de vontade, o desejo de vencer. Então, também está atrelado nas causas atuais, né, as nossas aflições, na existência presente, também pode estar atrelada a existências anteriores, como vimos, né, nos outros itens, mas Deus nos concede o esquecimento do passado, né, uma dádiva que Deus nos oferece para que tenhamos a oportunidade de começar de novo, fazendo escolhas novas, escolhas pautadas na nossa compreensão um pouco mais avançada. Então, nos é concedido esse esquecimento das escolhas equivocadas, né, que fizemos no passado. Porque as conquistas, né, as coisas que nós já conseguimos vencer, não precisamos mais fazer a lição de casa, já aprendemos. Então, agora precisamos nos reformular naquilo que ainda, né, temos a dificuldade. Os motivos da nossa resignação e nesses itens, né, que vamos falar nessa semana, o suicídio e a loucura, como que está atrelado, né, essas duas questões, como que nós podemos passar por essas condições, né, sendo bem-aventurados diante dessas aflições, suicídio e loucura. O que nos pode, né, proteger dessas duas condições? São condições bem difíceis, são desafios muito contundentes, mas temos dentro de nós, né, condições de superar essas aflições. Então, vamos entender
o que o Evangelho, né, através da doutrina espírita, vem nos esclarecer sobre essas duas situações, essas duas aflições, né, que a gente vê que abarca num grande número a nossa humanidade atual, né? O desequilíbrio, né? Somos bombardeados o tempo todo e nos desesperamos diante de alguns fatos, né? Perdemos o controle, perdemos a paciência, perdemos a nossa lucidez para solucionarmos, né? Esses desafios que a vida nos impõe. Então vamos, né, primeiro fazer a leitura e depois vamos tecer alguns comentários. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura. Então aqui já a loucura e o suicídio. Então aqui, né, nesse primeiro momento, já fala sobre calma e resignação, né? Então, calma e resignação é aquele que tem a esperança na fé no futuro. Ele não olha a vida como se fosse o aqui e agora e que as coisas só acontecessem nesse momento. Então, é esperança no futuro. Aquele que tem esperança no futuro, ele sabe que dia após dia ele tem uma nova oportunidade. Depois de uma tempestade, vem a bonança. Então é nisso, né, que o espírita ele tem essa compreensão. Então ele não se desespera, né, achando que o problema que tem hoje ele nunca vai terminar, né? Ele é interminável. Não. O espírito, ele acredita nisso, ele tem a fé no futuro e nem o mal dura para sempre. Então, dia após dia, é uma nova oportunidade. E aquele que acredita nisso, né? Ele tem a calma, a serenidade e a resignação para enfrentar, né, todos esses desafios que a vida nos impõe sem perder o equilíbrio, né? Ele não se desequilibra, ele não entra em pânico, ele não pensa negativo, né? Ele tem uma esperança sempre positiva de que as coisas vão se encaminhar e ele trabalha em cima disso, porque não basta só a gente acreditar, nós temos que colocar em movimento e acertar tudo aquilo que precisa ser acertado para a situação ser conduzida de forma assertiva. Então ele entende esse movimento, né? Que ele é precursor da sua própria história e ele trabalha nisso, ele coloca em ação isso. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Então, nós enfrentamos vários desafios e a vida nos impõe muitas condições, às vezes uma condição de doença, de uma perda financeira, a perda de uma condição social, a perda de um ente muito querido, então uma perda amorosa. Então a vida vai trazendo assim situações e aquela pessoa ela não sabe lidar com aquelas frustrações. Então nós, enquanto seres humanos ainda muito apegados nessa questão da matéria, né, do material, né, nós temos muitas dificuldades a lidar com as frustrações. Ainda somos filhos muito mimados, né, que achamos que a vida só vai dizer sim, né, para as nossas necessidades. E a gente sabe que as coisas não acontecem dessa maneira. E temos que lidar com várias frustrações. Aí vem a nossa posição,
né? Bem-aventurados os aflitos, a calma, a resignação e a serenidade, né? Para enfrentar, né, essas lidas que a vida nos oferece. Então, né, com essas vicissitudes, o homem não tem força de suportar, né? Então, o Espiritismo, ele vem nos mostrar, né, e faz encarar as coisas desse mundo, mas ele recebe com indiferença, né? Com alegria mesmo os reveses, né, e as decepções que os desesperariam. Então, o espírita, né, ele vai entendendo que a vida, né, traz esses desafios, né, que a vida não é só alegria, não é só deleite, né, nós não estamos aqui só para aproveitar a vida como se estivesse no spa, né? Então, o espírita, ele sabe que ele está aqui para evoluir e que ele vai ter que passar por alguns desafios, mas esses desafios vão conduzir ele, né, a condições de uma evolução espiritual. Então, ele vai encontrando, né, argumentos, né, para não se deixar emaranhar por essa teia, né, da loucura ou da finitude da vida de uma forma abrupta, né, colocando a finitude por ele mesmo na vida. Então, essa força que o espírita encontra coloca ele acima dos acontecimentos e preserva, né, a razão dos abalos, né, sem que ele desmorone, né, sem que ele desista. Então, ele fica forte, ele encontra forças, né, nessa posição que o Espiritismo nos traz, né. Ocorre o mesmo com o suicídio, excluídos aqueles que se efetuam no estado, né, de embriaguez ou de loucura. Então, sabemos que algumas pessoas cometem o suicídio no estado da baixa da cognição, né, no estado de loucura, um estado orgânico, né, patológico diagnosticado, ou também num caso de embriaguez, né? Nessas duas condições, né, que a gente pode chamar de inconsciente, né, ele não tem ali a consciência plena do que está fazendo, né? Então, quando o suicídio ele é consciente, ele tem esse peso, né? Mas qualquer motivo, né, que a pessoa coloque finitude na vida, né, ela tem os motivos de um descontentamento. Então, o ser humano, quando ele está, né, com essa estima, né, baixa, vamos dizer assim, né, ele fica num descontentamento, ele não vê mais esperança numa condição de que a vida valesse a pena, né? E isso, na maioria das vezes, né, é causado pela nossa condição de dificuldades, né, morais que ainda trazemos, os nossos vícios morais, né, temos muitas dificuldades ainda pelos nossos vícios morais, que é a condição que ainda trazemos, né, enquanto espíritos estamos buscando, mas trazemos muitas dificuldades, né, entre elas o ciúme, o ressentimento, a inveja, o ódio, a maledicência, né? E um largo cortejo de perturbações, né? Que são filhos diretos do nosso ego, quer dizer, onde eu sou o centro. De novo aquilo, né, que foi falado, eu não consigo lidar com as minhas frustrações. Então, quando o mundo se apresenta um não para mim, eu entro no desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele vai mexendo, né, com a nossa psique,
nós vamos adoecendo, né, a nossa razão através desses vícios morais. Então, quando esse nosso ego, ele adoece, né, ele sempre deseja, né, que os prazeres dele sejam atendidos, né? E quando isso não acontece, existe essa ânsia, né? Essa ânsia, esse desejo. E quando não atendido, vem o desequilíbrio, né? E isso vai prejudicando. E nós vamos sempre buscando, né, um culpado. Muitas vezes, né, a gente se perturba porque esse caráter de culpa, né, muitas vezes, ele atormenta. Ele vai atormentando, né, a própria pessoa, porque ela fica com aquela ideia inquietante, né, de todo o mal que ele causa, né, e do insucesso, né, dessa falta de conseguir as coisas, né, e ele vai se responsabilizando por isso, né, e ele vai se culpando. E essa manifestação desse pensamento de culpa, né, tem um significado autopunitivo. É por isso que muitas vezes, né, a gente percebe, né, as automutilações, né, as pessoas que se machucam, que se automutilam, porque elas ficam ali, elas não conseguem, por exemplo, se relacionar com as pessoas, elas têm dificuldade de conseguir um emprego, elas têm dificuldade de ficar bem com a família. Então ela se culpa, né? E essa autopunição, esse pensamento, ele vai gerando, né, essa condição de autopunição que perturba, né? E ele vai desassociando a personalidade, né? Vai fragmentando. Então olha quantos reflexos, né? Essa nossa condição do desequilíbrio, né? Das coisas que pensamos, que sentimos, né? Ela vai adoecendo, né? O aparelho orgânico também, nessa condição de como a gente pensa, como a gente sente, como a gente se relaciona. E muitas vezes, né, quando a gente não se culpa, né, e se autopune, a gente também pode expressar, né, esse tipo de loucura, esse tipo de desequilíbrio, né, transferindo para outra pessoa também. E aí nós temos a necessidade de culpar o outro, né, porque a gente se coloca numa condição de vítima. Então aí a gente transfere para o outro a culpa, né, que nós não imputamos a nós mesmos, e a gente vai buscando fora de si as razões para esse sofrimento, né? Porque a gente não encontra justificativa e a gente quer achar um culpado, né? E quando não encontra, né, um responsável próximo, né, talvez um parente, uma pessoa muito próxima, um próximo direto, ele vai numa figura mais abstrata, né? E ele vai buscando essa culpa em qualquer situação. Pode ser na sociedade, no governo, em Deus. Porque ali aquele desequilíbrio, né? Daquela condição de desespero, né? Ela sempre quer encontrar, né, esse objeto, né, dessa fragmentação, porque ele não consegue lidar com aquela condição. Então temos, se nós formos falar aqui, né, dessa parte da ciência do comportamento, né, esse desequilíbrio que nós falamos, ele vai se desdobrando em várias condições de perturbações, né, de transtorno, de comportamento, né?
Então, a doutrina, ela está baseada também nesse tripé: filosofia, a ciência e a religião. E não dá para a gente falar, né, em suicídio e em loucura se a gente não fala na ciência, né, na ciência do comportamento. E o Espiritismo está baseado em todas as ciências, em tudo que é pautado, mensurado e estudado, né, que a ciência já validou. Então, essa condição de desequilíbrio, né, ela vai moldando mesmo, né, ela vai modificando a nossa condição de pensamento, de como que deveriam ser as coisas de uma forma natural e normal, e isso vai adoecendo, né, a nossa capacidade de percepção das coisas. Olha o quanto é importante, né, essa questão do equilíbrio, de nós mantermos a nossa condição do alimento espiritual, que nós não somos só um corpo, né? Nós somos uma essência, nós somos um espírito vivenciando, né, este período, né, que é só uma fase do período que nós estamos vivenciando, e que nós somos eternos. Então, nada do que estamos passando, desses desafios, é eterno aqui. Temos a condição de nos colocar sempre através do nosso livre-arbítrio, da nossa condição de reforma íntima, de melhora moral, para suportar, para nos redimirmos, né, de tudo aquilo que nos arrasta ainda para essa condição de desequilíbrio. Então, vamos dando continuidade, né? E ele continua, né? O que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Então, é uma das justificativas, né, que a doutrina vem nos esclarecer. O que é, pois, a vida humana diante da eternidade, se não bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê em tudo que nele se acaba com a vida, está se oprimindo pelo desgosto e pelo infortúnio. Não vê seu termo senão na morte, não esperando nada. Acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar as misérias pelo suicídio. Quer dizer, aquele que não acredita no futuro, né, na vida futura. Então, essa incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Então, a incredulidade, isso traz uma covardia moral. Então, aquele que não acredita em nada, ele se apega nisso, né, para se acovardar diante da vida. Então, ele não encontra justificativa para continuar vivendo. Ele se acovarda porque ele não acredita. Então, a propagação dessas ideias materialistas, né, é um veneno, né, que inocula em um grande número de pessoas o pensamento suicida. Né? Então, a ideia da propagação das ideias materialistas, né, que a vida é aqui e agora, e quando acaba o corpo físico, acaba tudo. Então, isso não dá esperança. Então, a pessoa pensa, bom, para que eu vou esperar o fim da minha vida se eu estou sofrendo, se eu só sofro? Então, eu quero abreviar o meu sofrimento, porque já que tudo acaba com a morte do meu corpo, eu quero acabar com tudo agora mesmo. Né? Então, essas são as propagações do materialista, né? Isso promove, né, esse pensamento do suicídio.
Mas o crente, né, sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo. Então, aquele que acredita que a vida continua, né, mas em outras condições, aí ele encontra a paciência e a resignação, que o afasta naturalmente do pensamento de colocar finitude na vida, né? Então, aí vem a coragem moral. Então, aquele que acredita que a vida continua, ele tem uma coragem moral para se melhorar, para fazer essa reforma íntima, né? E buscar dentro de si tudo aquilo que ele precisa para se fortalecer, para superar aquele desafio. Então, o Espiritismo ainda, né, ele nos traz um aspecto também, outro resultado bem positivo, né, e talvez mais determinante. Ele nos mostra, através, né, do intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, né, que os próprios suicidas, eles vêm revelar a condição infeliz e provar que ninguém pode violar, né, impunemente a lei de Deus. Então, né, através desse intercâmbio do mundo material e espiritual, espíritos que já passaram por essa condição de suicídio vêm nos dar o relato de qual é a condição que ele se encontra, né, ao desencarnar, tudo que ele passa, né, nessa condição, na erraticidade, quando ele, né, promove essa ação contra o próprio corpo, né? Coloca a finitude na própria vida e que ninguém passa impune diante da lei de Deus. Então, uma coisa é fato, toda vez que nós nos afastamos da lei do amor, nós vamos sofrer. Todas as vezes que nós, né, burlamos a lei do amor, nós vamos sofrer e nós vamos ter que voltar a refazer esse caminho para transformar tudo em amor. Então, essa é a lei natural. É por isso que estamos sempre nessa condição, através da reencarnação, tendo a oportunidade de corrigir, né, os equívocos que deixamos, né, no nosso passado. Que proíbe ao homem, né, que vindo revelar a posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a vida. Há entre os suicidas aquele cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno. Não são menos terríveis de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. Então, aquele que se coloca finitude na sua vida achando que o sofrimento vai acabar, né? Então já temos notícias que esse sofrimento é eterno, né? Ele fica naquela condição, né, numa eternidade. Então, não acaba com a morte do corpo físico, o sofrimento continua para aquele que coloca a finitude da vida nessa condição. O espírita tem, pois, para contrabalancear a ideia do suicídio, vários motivos. Certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na terra. Então, aqui, bem-aventurados os aflitos. Aquele que passa aqui por vicissitudes e por condições e supera, né, essas vicissitudes, ele vai ter méritos, ele vai alcançar os méritos. Então, bem-aventurados os aflitos, aqueles que passam pelas aflições com essa resignação, com a coragem, com a serenidade e a calma para vencer. Então, a nossa alegria ela é futura
e depende dessa nossa postura, de como que nós vamos nos posicionar diante desses desafios. A certeza de que abreviando a vida alcança um resultado justamente contrário ao que se esperava. Então, o resultado é o contrário do que se espera. Eu vou colocar fim na vida para abreviar o meu sofrimento. Então, o resultado é o contrário. Se eu fizer isso, esse sofrimento será eterno. Que se livrar de um mal para chegar no muito pior, mais longo e mais terrível, que se engana, se crê que se matando irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para ele, que se reúne em outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava ali reencontrar. Então aquele que fala assim, eu quero colocar fim na minha vida porque vou encontrar os meus afetos, os meus amores, ela é do engano. Porque aquele que parte nesta condição, ele não vai, ele vai estar num grupo de afins, de semelhantes. Então, se ele tem algum afeto que está numa condição mais avançada, ele nunca vai ver assim, a priori, esses entes, esses afetos, porque ele vai estar agrupado ali com os afins, com aqueles que comungaram os mesmos atos, os mesmos pensamentos e as mesmas condições. Então vemos que o Espiritismo ele veio com esses esclarecimentos impedir um número considerável de suicídios. E ao contrário das lógicas materialistas, que conduz justamente ao contrário, conduz mais pessoas a esse tipo de ato de desequilíbrio. Então, olha a importância do nosso conhecimento, do nosso estudo, e dessa busca constante do alimento espiritual. E é uma forma de nós buscarmos o entendimento, buscarmos o equilíbrio, o fortalecimento, através da retidão de pensamento, do nosso comportamento. Então, a terapia preventiva, que nós podemos pensar para todos esses distúrbios, como já nos foi aconselhado e como a doutrina vem nos orientar, a autoanálise, essa busca constante da nossa reforma interior, nos autoanalisando, nos autopercebendo, buscando esse exame de consciência, nós vamos buscando blindar essa condição de desarmonia, de lidarmos com o nosso comportamento, com as coisas que chegam de fora, porque somos bombardeados o tempo todo e temos que ter essa proteção, esse elixir espiritual e essa conexão com o nosso Criador, o nosso Pai da vida. A paz, ela tem que vir de nós, vir de dentro de nós. Então, isso é uma conquista individual de cada um, a nossa forma de pensar, Pensar com retidão, viver em paz consigo mesmo. Isso vai nos trazer mais equilíbrio, Isso vai nos dar uma condição melhor, na nossa maneira de pensar.
na nossa maneira de nos comportarmos, né? E Jesus, o nosso irmão maior, né, ele vem sempre, né, nos orientar, nos nortear com os seus ensinamentos, né, e vamos buscando superar as dificuldades que ainda trazemos, a nossa debilidade moral, a nossa imaturidade psicológica ainda que trazemos, né? Por isso que nós temos que vigiar, né, aquilo que nasce no nosso coração, justamente como propôs Jesus, né? O psicoterapeuta por excelência, o nosso irmão Jesus, né? Ele nos auxilia nesse trabalho de crescimento emocional, né? Numa realização pessoal plena, quando nós realmente entendemos e colocamos em prática os seus ensinamentos de amor. Que nós possamos, né, fazer uma reflexão sobre o estudo e que nós possamos, né, refletir o quanto ainda precisamos, né, lutar contra as nossas dificuldades, mas confiantes sempre, porque estamos aqui, né, porque Deus confiou em nós a condição de progresso. Que assim seja, graças a Deus.